E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Aqui então se trata de uma festa de um casamento. Então naquela época, se faltasse o vinho, seria uma grande vergonha para o noivo, para o anfitrião da festa. E de repente, acabou-se o vinho. Então, eu imagino aquele desespero: nossa, acabou o vinho, e agora? Nossa, vai ser uma vergonha. Então, Jesus chama os empregados e fala: encham essas 6 talhas de água. E Maria olhou para: faça o que ele nos ordenou. Ela também não entendeu, mas ela não duvidou, ela crera no que o Senhor mandava fazer. De acordo com a minha Bíblia, a do Pastores, né, nós conversamos algum tempo atrás, diverge. Cada talha comporta 74, a minha Bíblia de 74 a 110 litros de água, ou de vinho, da capacidade. Então ele fala: então vocês vão e encham e tragam. E eles foram. Então vamos imaginar, aqui as talhas e lá o poço. E não é algo fácil encher mais de 600 litros de água. Então os empregados foram e pega a água do poço e vem e joga na talha. E pega a água do poço e joga na talha. Estou cansada, Jesus, eu não estou entendendo, mas por que água? Não tem que colocar água. Jesus, estou cansada, acho que eu vou parar esse negócio. Eu não estou entendendo o que Jesus está, não. E sempre tem aquele que tem que tentar parar, né? Larga a mão, rapaz, para com isso daí. Vai dizer que sabe o que está fazendo, ele mandou pegar água, vai pegando. Mas os empregados apenas creram: eu vou encher, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Ele é Deus, ele sabe todas as coisas. E enche, pá. E enche, pá. E o que o Senhor nos traz para os dias de hoje? Muitas vezes são tão difíceis as nossas adversidades que nós tentamos parar no meio do caminho. E o Senhor fala: continua, enche as talhas. Continua, enche as talhas. Não pare de encher as talhas. E ali, eles enchem. Aí o meu pensamento: nossa, não encheu nem metade. Volta lá. E pega, e vai enchendo as talhas, e vão enchendo as talhas. E aí o Senhor tocava no meu coração que muitas pessoas aqui, até mesmo eu e você, nós queremos parar. Nós falamos: Senhor, mas eu não estou vendo nada. Eu oro, eu busco, eu clamo, eu jejuo, eu vou na igreja, eu participo do grupo de louvor, do grupo de jovens, e eu não vejo nada. Mas o que o Senhor quer é que nós cremos nele, que você creia nele. Independente de você não estar vendo nada, você não está entendendo, mas o Senhor está trabalhando a seu favor. E o que Ele quer é que as talhas sejam enchidas. Eu bebo mesmo! É beber mesmo, que aí eu Ele quer que nós enchamos as talhas. E aí, Ele transformou, Ele fez esse grande milagre, Ele transformou água em vinho. E aí todos ficaram surpresos e falaram: nossa! E o que era para ser uma grande vergonha ter acabado de se transformou em dupla honra. E o Senhor fala nessa noite que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira, muito maior. Mas nós temos que estar na posição: Senhor, eu não vou deixar de encher as minhas talhas. Está difícil, eu tenho vontade de parar. Meu Deus, eu não estou aguentando mais força. E vamos continuar enchendo as nossas talhas. E é isso que o Senhor quer. Talvez a sua dificuldade seja a sua família, os seus filhos, seu marido que não é convertido, ou uma enfermidade, ou uma doença, seja ela física ou da alma, como o Senhor me impulsionava a dizer ontem. Mas o Senhor quer que nós continuamos a buscar, clamar, porque é dele que vem os grandes milagres que operam. Ele operou naquela época transformando a água em vinho, mas ele ainda opera. Basta você crer. Ele ainda está operando. Ele está, inclusive,
Deus.